Graças a paz, homens vencedores. Maravilha, que bom estar aqui nessa manhã abençoada, onde podemos sentir a presença de Deus, ser tocado por Deus e entregar um pouquinho de adoração diante do muito que Ele tem dado a nós. Que privilégio estar aqui, minha gratidão. Seja Deus em tudo glorificado, bendito pelo seu favor que alcança nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus possa abençoar ele e sua casa. Obrigado, pastor Gabriel, pelo carinho. Parabéns pelo trabalho que tem sido abençoador demais para a minha vida. Ontem eu estava aqui com meu filho e recebendo palavras que direcionam a nossa família. Deus abençoe a ti, pastor Rafael. Maravilha, maravilha. Bom, vou pedir para você abrir sua Bíblia, né? 1 Samuel capítulo 16, vou aproveitar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 em diante. Maravilha. Vários líderes aqui de todo o Brasil. Peguei um esboço com o pastor Benoni e outra parte com o pastor Vicente. Isso aqui. 1 Samuel 16, versículo 13 em diante, diz assim: Então tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem. Buscai-me, pois, um que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. O que está com as ovelhas. Mais uma vez, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Você pode dizer: Deus é bom. Você pode estender sua mão para cá e me abençoar, declarar palavras de bênção sobre a minha vida. Eu sei que já estão fazendo isso, desde a madrugada, relógio de oração, sala de intercessão, mas eu acredito que da mesma forma que você me abençoar nessa mesma intensidade, Deus vai te abençoar aqui nessa manhã. Deus vai trazer coisas para a sua vida em nome de Jesus, amém? Queridos, Davi é um dos personagens, é um daqueles personagens bíblicos que nós, a maioria de nós, temos uma admiração especial, um carinho especial, pastor Frank. Davi
é, sem dúvida, uma das pessoas mais influentes da Bíblia Sagrada. Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus envia Samuel à casa de Jessé. Envia Samuel à casa de Jessé a fim de ungir um dos seus filhos rei. História bem conhecida. E esse é um dos motivos, tem outros, mas esse é um dos motivos pelo qual nós amamos a vida de Davi. A forma que Deus escolheu, a forma que ele conquista, a forma que ele avança na vida, a forma que ele se recupera das suas perdas. Os seus fracassos também nos chamam a atenção. Seu arrependimento também chama a nossa atenção. Suas canções chamam a nossa atenção. Davi é um homem sem igual. Seu nome aparece 1070 vezes nas Escrituras. Se você pegar a Bíblia, nenhum outro personagem, exceto o próprio Deus, aparece tantas vezes na Bíblia quanto Davi. Davi aparece mais vezes do que Abraão, aparece mais vezes do que Jacó, Isaac, aparece mais vezes que Noé, aparece mais vezes que Adão, aparece mais vezes que Moisés. Qualquer personagem da Bíblia que você pegar, o nome de Davi aparece citado mais vezes. Davi foi pastor de ovelha, Davi foi capitão, Davi foi rei, único rei ungido 3 vezes, foi ungido na casa de seu pai, em Belém, foi ungido em Hebrom e foi ungido em Jerusalém, na fonte de Gion. Davi era músico e como músico ele tinha a capacidade de compor, ele tinha a capacidade de cantar, tinha a capacidade de tocar e tinha a capacidade de inventar instrumentos musicais. Dos 150 salmos da Bíblia, cerca de 73 são de autoria de Davi. Davi também foi arquiteto, 1 Crônicas, capítulo 28, vai dizer que o risco do templo era de Davi. Atos, capítulo 2, também vai dizer que Davi era profeta na sua geração, então ele também era profeta. Você vai vendo as características, as credenciais de Davi, um homem sem igual. O único homem da Bíblia que Deus disse, homem segundo o meu coração. E como se ainda fosse pouco, a Bíblia diz que o Cristo é da descendência de Davi. Deus, no capítulo 16, envia Samuel para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei. Samuel chega na casa de Jessé e diz assim, um dos seus filhos aqui Deus vai escolher. Jessé, de acordo com a cultura e de acordo com aquilo que ele achava, bota seus filhos em ordem. Começa pelo Abinadab. Samuel olha e diz assim, é o cara. Mas o Espírito Santo falou no ouvido de Samuel, esse aí não grita ru não, sai fora. Passa Eliabe, Abinadab, Samar, os 3 maiores filhos de Davi, de Jessé, rejeitados, vai passando todos os outros. De repente ele para e diz assim, acabou-se os filhos? Não, falta o menor, que ainda está no pasto com as ovelhas. Samuel diz a Jessé, manda buscá-lo porque nós não vamos sentar ao redor da mesa enquanto ele não chegar. Então entra Davi. E Samuel o unge no meio dos seus irmãos. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, pastor Gabriel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito de Deus controlou a vida de Davi. O Espírito de Deus tomou a vida de Davi. E nunca mais a vida de Davi foi a mesma. Agora, para que foi essa unção que caiu sobre a cabeça de Davi? Para ele ser um rei. Diga comigo, para ele ser, diga, se tornar, sentar-se no trono de Israel. Agora, observe que a questão é que Deus ungiu Davi para ser rei. Deus ungiu Davi com um propósito específico. A questão é como Deus trabalhou na vida de Davi para o prepará-lo para o trono. O que eu quero falar com você aqui nessa manhã
Eu sei que Deus tem promessas na sua vida. Eu sei que Deus tem sonhos para a sua vida. Quem aqui tem sonhos de Deus em seu coração? Quem aqui tem problema? Eu sei que Deus tem tudo isso para você. Agora a questão é, como é que Deus está construindo você para aquilo que Ele tem para a tua vida? Entenda que Deus tem um palácio para você entrar como homem vencedor. Mas Deus precisa te moldar para aquilo que Ele já preparou para a tua vida. Deus tem algo extraordinário para a tua casa através de você. Mas Deus precisa te preparar para aquilo que Ele vai fazer em você, que vai abençoar a tua casa e a tua geração. Você crê nessa palavra aqui? Pastor, então como é que Deus trabalha na vida de Davi? Como é que Deus trabalha enquanto Ele está me formando, me talhando para aquilo que Ele tem para a minha vida? Primeira coisa é que a unção, ela muda quem você é, mas não necessariamente vai mudar as circunstâncias de como você vive. Veja, Davi foi ungido rei, sim ou não? A unção veio sobre a cabeça dele. Quando a unção veio sobre Davi, ele nunca mais foi o mesmo. A forma dele ver a vida não era mais a mesma. A forma dele enxergar a vida não era mais a mesma. A forma dele compor com certeza mudou. A forma dele liderar com certeza já não era. A comunhão dele com Deus, como ele diz lá no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transforma. A comunhão não era a mesma. O discernimento não era o mesmo. Agora, perceba um detalhe. Qual detalhe? É que Deus ungiu Davi rei. Sim. Só que as circunstâncias em volta de Davi não mudaram. Olha o texto. Ele foi ungido rei, mas continuou tomando conta das ovelhas. Eu fico imaginando aqui. Jessé, profeta Samuel, os outros 7 irmãos de Davi, todos sentados ao redor da mesa. Davi recebe o óleo, agora ele é o cara, ele tem unção sobre a cabeça dele. Davi está empolgado, de repente ele está falando consigo mesmo. Agora eu tenho um óleo sobre a minha cabeça, eu sou ungido do Senhor. E ele está lá falando consigo, todo mundo animado e tal, beleza, bacana. Quando Samuel sai da porta, passa pela porta e sai da casa, Jessé olha para Davi e diz assim: volta para o pasto para tomar conta das ovelhas. O que é isso, pastor? A unção mudou quem ele era, mas não mudou o ambiente em que ele vivia. Você precisa entender que Deus, quando está trabalhando em nós, para aquilo que Ele tem para nós, a unção vai mudar a nossa vida, mas não necessariamente vai mudar o ambiente em que você está vivendo, vai mudar como as pessoas olham você. Observe um detalhe, nem parecia que Davi foi ungido, nem parecia que Davi seria o futuro rei, nem parecia que Davi seria o cara que iria liderar Israel. Quando você olha para a tua vida, você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem um sonho, mas cadê o dinheiro para realizar aquele sonho? Você tem uma palavra, mas parece que você não está no lugar daquela palavra. Você tem projetos, mas cadê a forma para cumprir aquele projeto? Quem olha para você nem reconhece você por aquilo que Deus falou para você. A unção vai mudar quem você é, mas primeiramente ela pode não mudar as circunstâncias ao seu redor. Olha para quem está do teu lado e diz assim, olhando para você, nem parece que você foi ungido. Só não parece, mas você foi. Mas não parece, mas vai acontecer. Só não parece, mas Deus está trabalhando. Só não parece, mas quem falou vai cumprir. Só não parece, mas está chegando algo poderoso para a tua vida. É apenas aparência. Tem um óleo sobre a tua cabeça, tem uma unção sobre a tua vida, tem um propósito de Deus para se cumprir em você.
Escute isso aqui tem mudado meu coração, a minha mente, escute isso aqui. E por que Deus faz isso, pastor Gabriel, com Davi? Ele tem uma unção. Escute, os únicos seres que respeitam essa unção são seres irracionais, as ovelhas. Por que Deus faz isso com Davi? Primeiro, para ensinar Davi a ser humilde e depender de Deus. Não entendi, pastor. Para ensinar Davi a ser humilde e depender de Deus. Deus primeiro trabalhou no que ele era, para depois dar para ele o que ele prometeu. Davi primeiro tinha que saber o seguinte: eu tenho unção, mas não tenho trono. Eu estou feliz em ter unção, mesmo sem ter trono. Porque se você precisa do trono para ser feliz, então você não entendeu o que é unção que está sobre a tua cabeça. Se você precisa do trono para ser completo, então você não entendeu o Espírito que passou a habitar em você. Se você precisa de súditos para você ser completo, é porque você não entendeu quem está revestindo a sua vida. Deus trabalhou em Davi, você precisa entender quem você é a partir de hoje. É por isso que quando Deus coloca Davi no trono, Davi não fica tão preocupado com o trono, ele continua preocupado com a presença. É por isso que Saul deixou a arca abandonada por vários tempos. Quando Davi assume o reino, a primeira coisa que ele diz: não, eu preciso da arca comigo. Eu preciso da presença comigo. Eu preciso de Deus comigo. Por isso que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu tenho a tua presença, eu tenho tudo. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. É por isso que ele vai dizer no Salmo de número 4, ele vai dizer: puseste mais alegria no meu coração do que neles, quando se lhes multiplicam o cereal e o vinho. Asaf vai dizer algo poderoso no Salmo de número 73, verso 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e não há na terra a quem eu deseje mais do que a ti. Davi dizia: o Senhor é a minha porção. No Salmo 63 ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como um dia te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu refúgio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A tua destra me sustenta. Segunda coisa, o que é que Deus está fazendo em Davi? Escute isso, homem vencedor. Escute isso, você que está nos acompanhando pela internet. Como é que Deus trabalha para me levar para aquilo que Ele tem para a minha vida? Como é que Ele me forja para o palácio? Segundo, Deus observa como você trata pequenas coisas. Deus observa como você trata pequenas coisas. Davi foi ungido rei, sim ou não? Mas ele ficou tomando conta do quê? Das ovelhas. O que são ovelhas comparado com um trono? Pouca coisa, não é? Mas é exatamente isso que Deus quer. Saber como você está cuidando de poucas coisas, antes dele te colocar no trono. Sabe o que chama a minha atenção? É que Davi ficou cuidando tão bem das ovelhas, que ele ficou conhecido por causa das ovelhas, porque você sempre é conhecido por aquilo que você cuida bem. Capítulo 16, capítulo 17 de Samuel, observe como é que ovelha e Davi são coisas que são inseparáveis. Quando
Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi. Do que Davi estava tomando conta? Do que Davi estava tomando conta? Quando Saul precisa de um músico, do que Davi estava tomando conta? Saul vai dar um recado a Jessé: manda-me teu filho, o que está com as ovelhas. Quando Golias aparece, seu pai lhe manda ver como é que estavam seus irmãos. Vai lá ver como é que estão seus irmãos. Vai lá, fala com o capitão. E dizem que Davi também era um mineiro, porque ele foi levar uns queijos para o capitão. Com o que Davi estava na mão? Com as ovelhas. Deixou com guarda no deserto. Quando ele se apresenta diante de Saul, e Saul diz assim: você não pode lutar, você é pequenininho, o cara é grandão. Você começou agora, o cara é campeão desde a sua mocidade, ele é um guerreiro. Davi disse assim para ele: deixa eu te contar uma história. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Sempre que vinha um leão e urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Davi está dizendo: ei, veja, a vida de Davi está ligada a ovelha. Tanta verdade isso, que quando Davi pecou, qual foi o jeito que Deus usou para chamar ele de volta ao caminho? Mandou Natan falar com ele. Aí Natan disse assim: havia um homem pobre que tinha uma ovelhinha que comia do seu bocado, bebia do seu copo. Davi era um homem que estava tomando conta bem das ovelhas. Agora, sabe o que chama a minha atenção? É que Deus, quando Ele quer fazer coisa extraordinária na sua vida, Ele vai reparar como é que você está tratando pequenas coisas que Ele colocou na sua mão. Por quê, pastor? Deus ainda é um Deus de coisas pequenas. Deus faz grandes coisas, mas Ele começa pequeno. O mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes. Deus só criou um casal, Adão e Eva. Você vai em qualquer capital do mundo, mesmo nos países perseguidos, escondido lá, vai ter um cristão. Jesus nasceu na menor cidade de Judá, Belém. Nós servimos um Deus que faz coisa grande, mas Ele começa pequeno. Quando Davi chegou diante da batalha, os irmãos olharam para ele. Eliabe disse: com quem tu deixaste as poucas ovelhas? Olha a mentalidade do irmão de Davi para ele. O que você cuida é pouco. O que você está tomando conta é pouco. O que você está fazendo aí, isso aí não vale de nada. O que você está desempenhando, isso aí não vale de nada. Com quem tu deixaste aquelas poucas? Mas quando Davi se apresentou diante de Saul, o que ele disse? Eu apacentava as poucas ovelhas. Eu apacentava as ovelhas. Para você é pouco, para mim, do meu pai. Para você não vale nada, para mim é do meu pai. Para vocês, isso que eu estou fazendo não tem valor. Para mim, é do meu pai. Para você, eu estou perdendo tempo de manhã. Para mim, é do papai. Para você, eu não estou fazendo nada, mas é do meu pai. E deixa eu liberar algo para você. Sempre que você cuidar daquilo que é do pai, o pai vai cuidar daquilo que é teu. Sempre que você trabalhar pelo pai, o pai vai trabalhar por você. Sempre que você tomar conta daquilo que é do pai, o pai vai trabalhar por você. Alguém aqui para pegar essa palavra? Alguém aqui para receber essa palavra? Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Deixa eu dizer algo para você. Davi disse: sempre que vinha um leão e o urso e tomava um cordeiro, eu ia atrás. Permita-me a conjectura. Vou falar igual o pastor Luiz Hermínio ontem, a imaginação santa. Você sabe por que o leão e o urso vinham? Ele disse: eu apacentava as ovelhas do meu pai. Sempre que vinha um leão e o urso. E está contando isso para Saul, para dizer que ele é capaz de enfrentar o gigante.
Sempre que via um leão, o urso tomava o cordeiro do rebanho e ia atrás. Garrava, feria. Peraí, por que o leão e o urso vinham? Você vai dizer, por causa das ovelhas. Correto. No plano horizontal. No vertical, nunca foi por causa das ovelhas. Deus estava treinando Davi em oculto para o revelar em público. Não entendi, pastor. Deus te treina no oculto para te revelar em público. Deus te treina no secreto para te expor diante da multidão. Aí as pessoas olham para você e dizem assim, eu nem conheci esse cara, do nada ele apareceu, quem é ele? Diga assim, eu estava matando o leão e o urso, eu estava cuidando daquilo que era do meu pai. Enquanto eu cuidava do que era do meu pai estava me treinando para coisas grandiosas, meu pai estava me treinando para coisas extraordinárias. Algumas lutas que você enfrenta como pai, algumas lutas que você enfrenta como marido, algumas lutas que você enfrenta como trabalhador, empresário, algumas lutas que você enfrenta como obreiro. Quem disse para você que foi o diabo? É que Deus sabe que lá na frente vai aparecer um gigante. E nada melhor para te preparar para um gigante do que um leão e um urso. Essas lutas não estão te destruindo, essas lutas estão te fortalecendo. Essas lutas não estão acabando com você, essas lutas estão construindo o guerreiro que habita em você. Essas lutas estão desenvolvendo suas habilidades, suas aptidões, suas capacidades para aquilo que Deus tem na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu lembrar você de algo. José, Deus deu um sonho para ele. Sol, a lua, 11 estrelas. Ah, coisa grandiosa, sim ou não? Sim. Você vai ser tudo isso, José? Sim. Só que tem um detalhe. Eu preciso te preparar para aquilo. Você já ouviu falar de cova? Ah, não. Você vai conhecer uma. O fundo dela. Você sabe quem é Potifar, José? Não. Você vai lá. Ele tem uma esposa terrível. Ela e Jezabel são amicíssimas. Ô José, você conhece cadeia? Deus me livre. Pô, bem, tu vai para uma sem ter feito nada. Por quê? Vou te botar como governador do maior império do mundo. Você vai ter muito poder. E uma pessoa com muito poder, sem sensibilidade, pode fazer besteira. José, no auge da fome, o mundo inteiro vai ter que comer no Egito. E como é que eu vou botar alguém que é responsável pela comida, que não sabe o que é sofrimento? Com a tua palavra a gente vai ser exaltado, com a tua palavra a gente vai ser abatido. Então vou te botar na cadeia para você aprender o que é injustiça, para quando eu te dar poder, tu não fizer injustiça com ninguém. Olha para quem está ao teu lado assim, essas lutas não estão te destruindo. Essas lutas estão te forjando. Você sabe por que Golias apareceu? Golias não apareceu para provar que Saul era fraco, porque ele não se dispôs a enfrentar o gigante. Golias apareceu para revelar que Deus tinha um guerreiro escondido no pasto. Não entendi, pastor. Deus permite alguns problemas para revelar aquele que Ele tem preparado no oculto. Eu tenho uma palavra para você. Fique tranquilo, Deus vai criar algumas circunstâncias. Para quê? Só para revelar a capacidade que Ele já desenvolveu em você. Só para revelar a aptidão que Ele colocou. Tem alguém aqui nessa consagração para pegar essa palavra? Tem alguém aqui nessa? Joga a mão lá no terceiro andar. Celebra a Deus bem forte aqui nessa manhã. Aleluia! Aleluia!
Pastor, o que Deus faz enquanto Ele está me preparando para o palácio? Deus cria circunstâncias para revelar as suas qualidades. Um dia, Saul começou a se entortar lá na corte, meio perturbado. Aí alguém disse assim, por que você não, rei, ele era autoridade, por que o senhor não permite que a gente convide um músico, ele vai tocar? E quando ele tocar, o senhor vai se sentir bem. É. Então mande chamar alguém que saiba tocar bem. Aí foram lá, fizeram. Quando pensaram assim, vamos fazer um concurso? Vamos abrir aqui um edital? Alguém disse assim, não, precisa não. Por que não? Eis que eu tenho visto um filho de Jessé. Varão valoroso, animoso em palavras, homem de guerra, sabe tocar bem, e o melhor, Deus é com o cara. Observe o que eu disse. Deus vai permitir algumas circunstâncias para revelar as suas qualidades. Eu não disse tua identidade. Por que eu disse tuas qualidades e não a tua identidade? Porque se Deus revela a identidade de Davi, ele ia arrumar problema com Saul. Por isso que Deus vai te expondo aos poucos. O que eles precisam saber é que você sabe tocar, mas você é rei. Mas eles não podem saber que você é rei. Eles só precisam saber que você sabe tocar, não precisam saber que você vai reinar. Eles só precisam saber que você vai tocar, não precisam saber que você vai reinar. Não entendi, pastor. Deus me prometeu coisa grande, nada aconteceu. Deus vai te expondo aos pouquinhos. De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. O que eles precisam saber é que você sabe tocar. Deus não está te abafando, Deus está te protegendo. Se Deus te expor na hora errada, você é sacrificado. Olha para quem está do teu lado e diz assim, tem gente que não pode saber quem você é. Eles só precisam saber que você sabe tocar. E toca muito bem. Eis que tenham visto, pastor Vicente, um filho de Jessé, o belemita. Peraí. Onde Davi estava? O texto diz, quando Saul manda recado para Jessé, manda-me teu filho, Davi, para não ter erro, o que está com as ovelhas. E você fica com as ovelhas onde? No pasto. GPS não pega, sinal não pega, ninguém te enxerga, mas o céu está te vendo. Ninguém te enxerga. Oh meu Deus, eu sinto a graça do Eterno aqui. Eu sinto a ninguém te enxerga, mas o céu está te vendo. Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você está. Deus sabe onde você está. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. O céu sabe, o céu sabe, o céu sabe. Eu posso não saber onde você está, mas o céu sabe onde você está. Deus está te vendo. A minha filial é pequenininha aqui, eu sou o menorzinho aqui. Deus sabe onde você está. Deus sabe quem é você. Eu estou tomando conta das ovelhas malhadas de segunda categoria.
Deus está te vendo tomando conta de ovelha malhada de segunda categoria. Deus sabe. Escute. Davi já tinha entrado no palácio? Davi estava acostumado com o quê? Com o pasto. Mas onde o nome dele está sendo citado? Deus vai soprar teu nome em lugares que você nem entrou. Você nunca pisou lá, mas Deus vai fazer teu nome chegar lá. Você nem entrou lá e eles estão dizendo: quem é aquele garoto que está no pasto atrás das ovelhas amarás? Mas onde? Lá onde o GPS não pega, lá onde o Wi-Fi ninguém quer estar lá onde o sinal de telefone não pega. O que é isso? Deus sabe onde você está e Deus vai fazer teu nome ser sobrou. Oh, meu Deus. Alguém aqui vai pegar uma palavra profética que desceu aqui agora? Deus vai fazer com que teu nome esteja diante do rei. A questão não é onde você está, porque se Deus para te ungir, você não precisou estar no palácio. Ele te achou no pasto. Por que tu acha que depois de ungido vão conseguir abafar o que Deus colocou na sua vida, o que Deus colocou em você, o que Deus fez ficar sobre a tua vida? Pastor, o que Deus faz enquanto Ele nos prepara para o palácio? Quem acredita que Deus tem um palácio para você? Quando Deus nos prepara para o palácio, homens vencedores, Deus geralmente, talvez não vai servir isso para todo mundo que está aqui, mas geralmente Deus te envia para o lugar que Ele te quer numa posição inferior à que Ele preparou para você. A primeira vez que Davi entrou no palácio, ele entrou como? Como músico. Mas o propósito dele era ser o quê? Deus o coloca no lugar que Ele quer, numa posição inferior que Ele tem preparado. Por quê? Dr. Miles, de saudosa memória, dizia que Deus nunca te expõe aquilo que Ele não quer te dar. Por que tu acha que Deus fez você ver tudo isso? E por que Deus faz isso com Davi, pastor Ash? Deus o coloca no palácio, numa posição inferior que Ele havia preparado. Escuta, aguça teu ouvido. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você vai me ouvir dizer aqui nessa manhã. O que é? Deus mandou Davi para o palácio como músico. Primeiro, ao invés de rei, e Davi nunca deixou de ser músico, porque era um dom dominante na vida de Davi. Por que Deus faz isso na vida de Davi? Para que Davi absorvesse a atmosfera do palácio antes de se sentar no trono do palácio. Escute, Davi passou a maior parte da sua vida onde? Com as ovelhas. O que Deus queria do pasto era o coração de Davi que cuidava das ovelhas. Só que a mentalidade do pasto não podia entrar no palácio. Se Deus pega Davi direto do pasto e coloca ele no palácio, Davi ia chegar no palácio assim, ó. Bé! Cadê o coxo das ovelhas? Você lembra que quando Davi foi enfrentar Golias, como é que ele estava? Ele estava com surrão de pastor, irmão.
Ele estava com o negócio que o pastor botava comida. Ele estava com a marmita. Ele estava com o estilingue, com a funda. Sim ou não? Então, por que Deus colocou Davi no palácio como músico antes de colocá-lo como rei? Para que Davi absorvesse primeiro a mentalidade do lugar para onde ele ia. O que você precisa entender, que se você tentar levar o pasto para o palácio, tu vai arrumar problema para a tua vida. Você vai estragar as oportunidades que Deus está te dando. Eu já fiz muita besteira porque eu queria carregar o pasto para o palácio. E você precisa entender que o que te trouxe até aqui não te leva adiante. Você precisa adquirir uma mentalidade nova para o propósito novo. Isso aqui não tem nada a ver com você. Eu estava até conversando algo semelhante a isso com o pastor Benoni aqui. Isso aqui não tem nada a ver com nós negarmos as nossas origens. Isso aqui tem a ver com você se adaptar com o próximo nível que Deus está preparando para você. Escute, Davi estava tocando, meu amigo pastor Benoni, para Saul. E ele tocava direto na sala real. Ele não tocava ali no coralzinho, ele tocava direto para o rei. Aí ele estava lá tocando, ó. Tocando. Aí de repente ele via como é que o rei sentava. Aí ele via que chegava um engraçadinho querendo entrar. Ó, vou falar com o rei e tal, não sei o quê. Aí o segurança estava na porta, barrava. Ó, quer falar com quem? Tem agendamento? O rei vai falar contigo não, aguarda aí. Aí ele está tocando. Permita a conjectura, Espírito Santo no ouvido dele, tá vendo? Não é todo mundo que tem acesso ao rei, não. Tem protocolo. Daqui a pouco, ele olhava para a roupa dele, olhava para a roupa de Saul. Ele falava, opa, a roupa de Saul é de escarlate. O rei se veste assim. Tem que dar uma melhoradinha aqui também. Então o que Deus está fazendo com Davi? Trazendo a mentalidade do palácio para alguém que viveu a vida inteira no pasto. Eu preciso do coração do pasto que se importa com as ovelhas, mas eu preciso de uma mentalidade para gerir coisa grande. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não deixe que a mentalidade do pasto faça você perder o palácio. Alguém aqui nessa manhã comigo? Deus te trouxe para essa conferência para tocar a sua mentalidade. Não é que você está ficando metido, é que Deus está te preparando para coisas maiores. É que Deus está fazendo coisas na sua vida que está te elevando, que está te promovendo, que está fazendo com que você entre em ambiente diferenciado. Ah, meu Deus, bota a mão na sua cabeça aí. Diga assim: Senhor, Tu és o Rei da Glória. E eu preciso da mentalidade do Teu trono, do Teu palácio, para que eu possa elevar o padrão da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus amigos, porque quando a minha mente muda, tudo ao redor muda. Você lembra aqui? Na caverna de Adulão vieram 400 homens endividados, amargurados de espírito, que se juntaram a Davi. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe sobre eles. O que aqueles homens se tornaram? Valentes. Por que eles se tornaram homens assim? Porque a mentalidade de Davi tinha mudado. E quando a tua mentalidade muda, quem está debaixo da tua liderança é influenciado pela tua mentalidade. Deixa eu terminar a palavra aqui. Por que Deus mandou Davi como músico para o palácio? Para ele aprender o que ele tinha que fazer, sim ou não?
Mas Deus também mandou Davi para o palácio, para ele aprender o que ele nunca deveria fazer. Escute. Vamos de novo aqui. Davi está sentado, tocando harpa. Proverá de novo. Proverá de novo. Haja o que houver, venha o que vier. Sei que o Senhor vai prover de novo. E Saul está lá amarradão. Daqui a pouco, do nada. Saul fazia assim, ó. Entortava a mão, virava o olho. Ficava atormentado, meio possesso. E Davi tinha que aumentar a intensidade para expulsar o demônio. Para ele se sentir aliviado, para o demônio meter o pé. Deus é terrível. Então Davi está sentado, está vendo Saul. Então ele olha e pensa assim: onde ele está sentado, um dia eu vou me assentar. O que ele é, ungido do Senhor, eu também sou. O mesmo profeta que ungiu ele também me ungiu. O óleo que caiu na cabeça dele caiu na minha. Moral da história: mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir, eu vou ter que me sentar ali. Mas olha como ele está terminando. Eu não quero terminar como ele está terminando, não. O que adianta ter um trono e ser perturbado? O que adianta morar num palácio e não ter paz? O que adianta ter uma casa que não é a presença de Deus que governa, são outros espíritos que influenciam? Então Davi é obrigado a parar e se perguntar: o que ele fez para terminar assim? Onde ele errou para acabar dessa forma? Que princípio ele quebrou que eu não posso quebrar para não acontecer comigo o que aconteceu com ele? Então Deus coloca Davi no palácio para ele aprender o que ele nunca deveria fazer o dia que ele se tornasse rei. Do nada Davi estava tocando e de repente Saul ficava possesso e lançava uma lança. Queria matar Davi, perseguia Davi, caluniava Davi. E você olha para mim e diz o seguinte: era o diabo. Ok, posso até concordar contigo, mas deixa eu dizer algo para você. Quando Deus quer te ensinar algo, até o diabo vira empregado. Por quê? Deus permitiu tudo aquilo acontecer com Davi. Era simples. O dia que Davi sentasse no trono, Deus ia dizer o seguinte: Davi, tu gostou o dia que Saul te perseguiu? Gostei não, então não persiga ninguém. Gostou do dia que te caluniaram? Não, então não calunie ninguém. Gostou no dia que te fizeram mal? Não, então não faça mal a ninguém. Gostou quando te pisaram? Não, então não pise ninguém. Davi, eu estou permitindo coisas ruins acontecer com você, para que o dia que você tiver o mesmo poder das pessoas que tiverem usaram para o teu mal, você possa usar para abençoar os outros. Deixa eu dizer algo para você: Deus às vezes permite circunstâncias adversas na nossa vida. Às vezes nós não viemos de um lar, escute, deixa eu ampliar isso aqui para outra coisa, de lares que recebemos boas coisas. Às vezes você recebeu uma influência ruim de seu pai, até de seu avô, mas você gostou dessa influência? Não replique isso na vida do teu filho. Não replique isso na vida dos seus netos. Não replique isso na sua descendência. Deus está mostrando, Davi, isso aqui são coisas que você jamais deve fazer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: tu não gostou, né? Quando fizeram contigo. Por favor, trate de não fazer aquilo que você já sabe que é ruim com os outros.
Por que você acha que quando Davi pecou, qual o salmo que ele foi compor? 51, 32 e o 51. O 51, Davi vai dizer o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração e renova dentro de mim. Não me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Nem retire de mim. Não retire de mim. Não retire de mim. Por que a preocupação de Davi foi: não retire de mim o teu? Porque assim que ele é ungido, em 1 Samuel 16:13, no verso 14, diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E ele viu o que um homem sem a presença de Deus se torna. Saul, quando pecou, que ele ofereceu o sacrifício, não era para oferecer. Samuel indo embora, ele falou: não, Samuel, não vai não, fica aqui para me honrar diante dos anciões. Foi ou não foi? Saul pecou e a preocupação ele era o quê? Aplauso, fama, opinião dos outros. Fica aqui, vamos manter a aparência. Davi, quando pecou, chegou para Deus e disse assim: tô nem isso se eu tirar meu palácio. Tô nem aí se eu perder meu trono. Tô nem aí se o Senhor não me der mais música para compor. Não tô nem aí se eu perder meu exército. O que tu se importa, Davi? Só não retire de mim o teu espírito. O que me fez chegar onde eu cheguei não foi exército. O que me fez chegar onde eu cheguei não foi palácio. O que me fez chegar onde eu cheguei não foi dinheiro. O que me fez chegar onde eu cheguei não foi aplauso. O que me fez chegar onde eu cheguei foi a tua doce presença. Foi a tua doce presença. Foi a tua doce presença. E quem não abre mão da presença de Deus, dá um salto dessa cadeira e diga para Deus: eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão da tua glória. Diga para Deus: eu não abro mão de andar com o Senhor, eu não abro mão de ser do Senhor, eu não abro mão de ser cheio do Espírito Santo. Eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão. Sua maior riqueza não é a sua casa, sua maior riqueza não é o teu carro, sua maior riqueza não é a sua conta, sua maior riqueza é quem permitiu você ter tudo. Davi entendia que se ele tivesse o Deus que deu tudo para ele, o Deus que deu tudo para ele, poderia restituir tudo que ele perdeu. Diga: eu não abro mão do Espírito Santo. Diga: eu nasci para ser cheio do Espírito Santo. Diga: o que adianta o bolso cheio e um coração vazio? Diga: o que adianta a casa mobiliada, mas se não há paz dentro dela? O que adianta ter um monte de mulheres e não ser referência para os meus filhos? Diga: eu preciso do Espírito Santo na minha vida, gerando em mim o caráter de Deus. Isaías 11, versículo 1 e 2 diz: porque do tronco de Jessé brotará um rebento, e de sua raiz um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Eu gosto do que Jesus falou em João 14, verso 26, mas quando vier aquele Consolador, que o meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, verso 8, ele diz: mas quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Atos 13, versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado.
Romanos 8, verso 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Verso 26, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Presença. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe, o Espírito Santo interceder por você, quando eu li esse texto, eu dizia: o Espírito Santo usa para Deus palavras que eu não sei usar. Não está muito errado, mas também não está certo. Eu dizia isso. Por quê? Porque o texto diz que Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos. Ou seja, o texto está dizendo que a intercessão do Espírito Santo por mim e por você não utiliza palavras, só gemidos. Como é que é isso, pastor? Eu era moleque, ou era pai mais novo, desculpa. E quando minha esposa engravidou, a criança estava lá no berço. E às vezes o Antônio estava lá virando para um lado e para o outro na cama, no berço, chorando, reclamando. Minha mulher dizia: é calor, dá um banho nele que ele vai ficar bem. Aí dava um banho e ele acalmava. Às vezes, em outro dia, ele estava lá inquieto, começava a chorar, ela dizia: olha a fralda dele, deve estar sujo. Algumas outras vezes ela dizia o seguinte: eu tentava fazer alguma coisa, ela não é nada, e saía fome. Traz ele aqui. Botava no peito, ele acalmava. Ou até outras vezes, depois de mamar, fazer tudo, ela dizia: não, isso aí é cólica. Bota gases, alguma coisa está incomodando ele. Bota ele de bruço na tua barriga. Vai acalmá-lo. Não havia palavras, só interpretação do gemido. Se nós falhos conseguimos interpretar o gemido de um outro ser falho, você acha que Deus não interpreta o perfeito gemido inexprimível do Espírito Santo a teu favor e a favor da sua casa?